Tudo bem, gente? Boa noite. Tudo certo? Alegria estar aqui de volta, né? Não sei se vocês estavam aqui na última vez que eu estive. A gente veio falar de família, igreja. A gente estava aqui falando de sacramento do matrimônio. A gente estava conversando um pouquinho com vocês há algum tempo atrás. E é sempre uma alegria vir aqui, né? É sempre uma alegria participar com vocês. E a gente sempre sabe que vocês estão trabalhando temas importantíssimos aqui. Até eu falei para o Lava, né? Você tem aí vários PhDs já sentados aí. Porque não tem esse pessoal para falar também, né? Já tem gente aqui ensinando, né? Então é muito legal também ver essa humildade de vocês aí, já de saber tanto e continuar aqui, continuar participando, para poder contribuir também, para a gente poder trocar, né? Na verdade, eu não vim ensinar ninguém, não vim aqui dar nenhuma formação, né? Vim aqui trocar algumas ideias, partilhar com vocês algumas coisas que nós estamos acompanhando bem de perto, um assunto que me interessa muito, né? Porque eu tenho dois filhos, o Francisco está com 11 anos, tenho a Maria Clara com 7 aninhos, né? Vai fazer 7 agora, a Maria Clara, em novembro faz 7, e é sempre uma grande preocupação, né? Sempre uma grande preocupação a educação dos nossos filhos. Eu acho que por aqui já se lá alguns temas tenebrosos, cabeludos, né? De tudo que está acontecendo aí fora e que nos preocupa tanto, né? Essa coisa mais preciosa que nós temos, que são os nossos filhos. Como é que a gente vai proteger? Como é que a gente vai cuidar dessa realidade? Como é que a gente vai cuidar do futuro, essa responsabilidade que nos foi dada, né? Por isso nós estamos sempre buscando alternativas, por isso nós estamos sempre buscando ajuda, apoio fora da nossa casa, para que também a gente consiga desempenhar bem o nosso papel, né? Fazer o melhor possível dentro da nossa limitação, dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente pode fazer o nosso melhor possível, né? Eu sou militar, jornalista, formação também em marketing, estudei 2 anos de publicidade, mais um pouco de teologia. Esse ano está fazendo 25 anos que eu realizo um trabalho com famílias. Então, trabalho com famílias dentro da igreja nos últimos 8 anos, um trabalho também fora da igreja. Eu trabalhei com diversas pastorais, diversos movimentos, a gente continua fazendo esse trabalho. E por um chacoalhão do Dom João Bosco, né? Dom João Bosco é o diretor espiritual meu da Batistela. Nós tivemos a alegria de conhecer Dom João lá em União da Vitória. União da Vitória, a gente estava fazendo um trabalho com o setor casos especiais da pastoral familiar e nós encontramos o Dom João lá. E o Dom João nos ajudou muito naquele percurso, um momento bem delicado, né? E acabamos sendo levados pelo Dom João Bosco lá para Osasco, em São Paulo. Daí ele foi chamado para ser bispo de Osasco. Ele está lá com uma diocese pequenininha, assim, 3 milhões de fiéis, é um negócio maluco que a gente não consegue entender. E ele nos pediu ajuda, uma formação com os agentes. A gente foi até lá, a gente já, por 2 vezes a gente já foi a Osasco, a pedido do Dom João. E numa das vezes que a gente foi lá, ele deu um chacoalhão, né? Escuta, estou ouvindo você falar de família aí, sei que você fala de família dentro da igreja, tem que te acompanhar, por que não falar fora da igreja? E aí foi então o impulso que a gente precisava para. Até deixei as minhas atividades profissionais, eu sempre trabalhei com rádio, com televisão, são 32 anos de rádio e TV. Acabei deixando, montei uma empresa de palestras, então eu atendo cooperativas, eu atendo prefeituras, associações comerciais. Eu estou lá falando sobre diversos temas, mas todos eles, a gente encaixa a família. Em qualquer oportunidade, em qualquer ocasião que nos dão, né? A gente está lá encaixando o tema família, porque é o que eu acredito. Que a gente precisa organizar essa base da sociedade, né? Tudo que dá para ser desorganizado, tudo aquilo que nos está nos alienando, tudo aquilo que está nos incomodando na sociedade hoje, tem uma origem. O que nos agrada também tem uma origem, né? Tudo vem de lá, tudo nasce numa casa, tudo nasce de uma família. Então, é só o que eu aprendi a fazer, defender a família, trabalhar a família e principalmente conscientizar a sociedade da importância da família. Nós estamos vivendo um tempo onde os valores estão invertidos, né? As coisas ficaram invertidas. E muitas vezes a gente percebe que, por exemplo, o Estado tenta tutelar a família, tenta auxiliar a família. Como se a família necessitasse de uma ajuda do Estado. Não se trata disso, é o Estado que tem que se render, é o Estado que tem que dobrar a sua coluna, olhar para a família e dizer: olha, sem vocês nada, tudo vem daí. Então a gente não pode fazer nada aqui a não ser que a gente tenha boas famílias. É preciso que a sociedade, todos os setores, entendam isso. E é muito complicado para fazer com que a sociedade
sociedade consiga perceber isso, principalmente num momento, num tempo em que a gente vê perseguição à família. Então a ajuda não vem, ainda vem perseguição. Nós estamos percebendo aí, conversando com diversas autoridades, programa de segurança pública, por exemplo, e a gente pergunta, onde é que vem o bandido? Onde é que sai o bandido? Onde é que ele aprendeu a roubar? Por que tanta violência? Por que tanta raiva, tanto ódio naquele coração? O que está acontecendo? A gente tem uma resposta, está lá na base, né? Está uma resposta da violência, está lá. Nós estamos com um ranking da OCDE agora, o professor brasileiro é campeão. Nós somos campeões em bater em professor. O professor brasileiro é o professor que mais apanha dos países lá onde foi feita uma pesquisa, agredido virtualmente, mas também fisicamente. De onde é que vem essa agressividade desse aluno? De onde é que saiu esse aluno? Saiu de uma casa, saiu de uma barriga, né? Há problema no trânsito, estamos respeitando a faixa, então, enfim, alta velocidade, álcool no volante. De onde é que saiu esse motorista? De onde é que saiu essa pessoa? De onde é que saíram os corruptos? Que a gente está vendo aí desfilar pelo jornalismo, né? Há tanto tempo já, não acaba nunca isso, né? Todo dia tem uma operação, toda hora tem uma operação. Da onde é que sai tanta gente roubando, metendo a mão lá no cofre público, roubando no alimento das crianças na creche, roubando lá da Previdência, roubando da saúde? Onde é que saiu essa gente, né? Onde é que essa falta de consciência está lá na base, está lá na família? Então, a ideia é justamente lá para fora e também fazer essa conscientização, também falar com empresários, por exemplo, né? Está lá reclamando que os funcionários não conseguem trabalhar em equipe e rapidamente a gente consegue perceber que aonde não se tem um respeito pelo pai, onde não se tem um respeito por irmãos, não vai respeitar chefe, não vai respeitar colega de trabalho, né? Não aprendeu em casa a dividir. Então, a família é o que a gente tem feito, é com a família que a gente tem que trabalhar. Isso originou 3 livros, e isso também é base de todo o nosso trabalho. Eu não aceitei o convite do Rafa por um outro motivo, a não ser a possibilidade de estar aqui e também falar de família, porque isso aqui está diretamente ligado às nossas famílias, ao futuro, o futuro. Se a gente quer um país melhor, se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa olhar no tapete lá de casa, onde tem um pequenininho, uma pequenininha gateando, a gente tem que olhar para aquele berço, a gente tem que olhar para aquele colo onde tem alguém mamando, porque é dali que vem o futuro. A gente só vai melhorar o futuro se a gente cuidar dessa casa, cuidar dessa família. Quando se fala de educação de filhos, um tema que está em debate já há algum tempo, né? A coisa não é de agora, a coisa não é nesse momento, a gente também precisa lembrar que tem uma família por trás aqui dando um grito, né? Nós queremos cuidar dos nossos filhos estão desprotegidos quando saem da porta para fora da nossa casa e é preciso que a gente faça alguma coisa. Então eu vou pedir que vocês colaborem muito com as experiências de vocês, vou pedir que vocês interfiram mesmo, que vocês falem enquanto eu vou abordando esse tema aqui, porque é muito importante saber também das preocupações de vocês, também é importante saber do que vocês têm vivido, para que a gente possa fazer um grupo de partilha aqui mesmo e tentar entender que grito é esse. Eu não sei se alguém aqui dentro faz aí o homeschooling, faz a educação domiciliar, não sei se nós temos algum pai, uma mãe educadora, eu acredito que não, né? Enfim, a gente vai entender o porquê que eles estão dando esse grito. Também não sou pai educador, também não sou, não. Na minha casa não tem aí o homeschooling, mas a gente tem estudado isso com afinco, a gente tem se debruçado com muita seriedade sobre isso, porque tem 2 pequenininhos lá em casa que têm dado sinais de que as coisas não estão bem quando eles saem para estudar. E quando eles voltam, a gente percebe que ali naquele material, a gente percebe que ali naquele aprendizado não está o ideal, não está aquilo que a gente gostaria que eles estivessem recebendo nesse momento. E eu sou um pai que tem oferecido para os meus filhos, a duras penas, uma educação dentro de um colégio católico, cristão, católico e mariano. E mesmo assim a gente está tendo dificuldades. Então, imagine ali, logo na esquina, imagine ali na escola pública, imagine como é que estão todas essas dificuldades que a gente está vendo ali, pelos números, pelas estatísticas, mas também nesta conversa com as famílias que a gente atende todos os dias. Para a gente começar, eu gostaria de trabalhar com vocês e de fazer uma reflexão rápida com relação para contextualizar tudo isso aqui, né? Para que
que a gente consiga chegar até esse grito, para que a gente consiga entender por que tem ali um movimento pedindo, né? Tem um projeto hoje dentro do Congresso Nacional pedindo que pais e mães possam educar os seus filhos em casa, ou seja, possam retirá-los da escola e dar essa educação dentro de uma casa. A degradação da sociedade, essa desorganização familiar tem proporcionado isso, a gente tem sofrido com isso, a gente tem visto ali que a degradação da família tem prejudicado muito a sociedade, ao ponto de a gente perceber que, eu não sei se eu falo com a maioria de católicos aqui, né? Se não a totalidade, acho que eu falo com a maioria de católicos. A gente perdeu até um pouquinho da questão sacramental do matrimônio. Essa degradação, esse distanciamento, essa dificuldade até de comunicação que a gente está vivendo nos últimos tempos, até tem feito com que a gente tenha perdido um pouquinho da noção do que é o sacramento do matrimônio e da responsabilidade que tem quem assume esse sacramento, quem vai para o casamento, quem vai para uma vida matrimonial, né? Além desse bem dos cônjuges, a gente ainda tem que cuidar dessa prova. É uma necessidade de abertura à vida para que realmente a gente tenha um sacramento do matrimônio, e isso também a gente está vendo grandes dificuldades hoje. A gente está encontrando muitos casais que nem estão preocupados com o homeschooling, porque nem querem ter filhos. Parece que o último censo aí, não fui conferir os números não, mas nos lares brasileiros tem mais pet do que filho. O último censo está contando isso, tem mais pet do que filho. Eu até trouxe uma tela aqui que eu gostaria de partilhar com vocês. Deixa eu estar aqui. Eu gosto muito dessa tela. Ela mostra para a gente que nós estamos com uma taxa de natalidade hoje de 1,74. 1,74. Prestem atenção nisso. Talvez alguns de vocês vão se recordar disso aqui em 1960, ou vão se encaixar aqui em alguns desses anos, dessas pesquisas. E veja aí, tá, gente? Em 1960, o brasileiro tinha uma média de 6 filhos. Acredito que aqui deva ter integrantes de famílias numerosas assim, né? Quem tem aqui mais de 4 irmãos, aí, famílias de mais de 5 filhos, mais de 5, não é casa de 5, né? Mais de 5, aqui tem mais gente aí, não? Mais 7, 5 também, né? 8, 9, assumindo, 9 também, né? Encontrei anteontem, eu estava na agora, uma mulher lá com 14, né? 14 irmãos, acho que ela era a 15ª, enfim, famílias numerosíssimas. Em 1960 o brasileiro tinha 6 filhos, em 1980 isso caiu para 4 crianças, 2000 eram 2 filhos, a projeção para 2020 é 1,5, hoje nós estamos com 1,74. Para repor a população, a média tem que ser 2,1. Para repor a população, nós temos que ter isso. 2 tem que fazer 2, 2 tem que deixar 2, porque esses 2 vão embora, né? Tem que deixar pelo menos 2. A média é essa, 2,1, porque esse 1 ali? Porque tem muitos que acabam ficando solteiros, que não têm filhos, que têm problemas lá de saúde, enfim. 2,1 é a média para a gente repor a população. Ou seja, nós estamos no Brasil hoje, quando está se discutindo educação, quando está se discutindo o futuro não está nem nascendo. O futuro não está nascendo. Nós não estamos repondo a população nacional. E a gente viu o que está acontecendo na Europa. Já é muito claro, mas é mais visível na Europa esses dados aqui de baixa natalidade. Na Europa hoje tem chinês, tem japonês, tem muçulmano, africano, né? Na Europa não tem europeu. É muito complicado, se perde uma cultura, se perde língua, se perde uma série de situações ali. O povo se perdendo ali. O velho morre, o novo não nasce. O velho morre, o novo não nasce, você tem uma lacuna ali enorme, imensa, e você tem grandes problemas. Então o país enfrenta isso hoje. É muito interessante. Quero contar isso aqui para vocês. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme Um Lugar Silencioso. Um Lugar Silencioso, um filme agora de 2018. E a princípio parece só mais um filme de entretenimento lá de Hollywood, né? Um filme que cheio de suspense, a gente leva vários sustos durante o filme, é verdade. E a história é bem interessante. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui, mas não vou contar tudo, porque eu estou louco que vocês assistam esse filme. Eu já assisti ele umas 3, 4 vezes,
Porque para mim se trata de um filme religioso. Para mim se trata de um filme religioso. As mensagens que esse filme passa com relação à família, com relação ao mundo de hoje é muito interessante. É uma parábola muito interessante. O que acontece nesse filme? Esse filme é um filme pós-apocalipse. É um filme que, depois de uma grande tragédia, um grande caos mundial, não se sabe ali se do fundo da terra, se do espaço, chegam por aqui algumas criaturas, e criaturas tenebrosas, enormes, indestrutíveis, e essas criaturas, elas são sérias, e elas caçam os seres humanos, então elas detonam, elas arrebentam com a humanidade, né? O filme foca em uma família, uma só família. O nome das pessoas dessa família a gente não fica sabendo, porque eles não conversam. E logo a gente entende o filme, rapidinho a gente entende o filme. Essas criaturas, apesar de cegas, elas têm uma audição muito apurada, e qualquer movimento basta para que essa criatura detecte esse ser humano, e ele é devorado, ele é morto por essas criaturas bizarras ali. O filme trabalha essa simbologia toda, eles são obrigados a ficar conversando em Libra. Tem uma cena que é emocionante, mas é emocionante. O momento em que essa família, na mesa do jantar, resolve fazer a sua oração, né? Hollywood mostrando uma cena de oração no jantar, é espetacular. Eles têm uma oração muito fervorosa, mas eles todos em silêncio, naquela mesa de mãos dadas, fazendo aquela oração. A família, o filme passa essa mensagem num tempo de sombras, num tempo de terror, num tempo de escuridão, num tempo de medo. A solução é um cuidar do outro, porque a família faz isso, a família um cuida do outro. Mas o ponto central da trama, o ponto central do problema é que esse casal que tem ali 3 filhos, um acaba morrendo ali nessas perseguições, nessa confusão, mas essa família que acaba ficando ali com apenas 2 filhos, de repente é anunciado, de repente se percebe que aquela mulher está grávida. E fica muito claro que nasceu uma criança naquele ambiente que não era o melhor para aquela família, né? Que uma criança faria barulho, que uma criança vai chorar. Imagine as dores, né, de um parto. Uma grande ameaça para a família. A criança se transforma numa grande ameaça para a família. Em nenhuma expressão facial dessa família se percebe uma rejeição a essa criança. Eles decidem imediatamente, assim que eles sabem que essa mulher está grávida, ter esse filho, mesmo correndo todos os riscos. E quando você assiste o filme, você vê claramente o mundo de hoje, com todos os perigos aí fora, com todas as armadilhas aí fora, com todos os medos que a gente vive no nosso dia a dia. Não tem como não pensar na nossa casa, não tem como não pensar em como os nossos filhos estão expostos, em como esse mundo está barulhento demais, né? Em como a gente está tão distraído que a gente não está nem percebendo esses perigos aí de fora, o barulho da internet, o barulho desse celular, o barulho dessa TV, o barulho dessa sofrência no rádio, né? Esse mundo tão turbulento, essas disputas políticas, essas quedas de braço, esse ódio ali naquelas redes sociais ali que acabam ganhando depois, também o tete a tete, o corpo a corpo, né? Essa intolerância. É difícil a gente não se imaginar dentro do filme. O filme é extraordinário, o filme é maravilhoso. Vocês vão ver algumas cenas dele. Só separei o trailer para que vocês tenham uma olhadinha dessa família. Estão lutando contra uma grande invasão. A devastação é total.
É interessante. O lugar silencioso, vale a pena, vale a pena. Eu fui pesquisar o autor aqui, o Travinsky, é um polonês, filho de uma família católica, então a gente consegue perceber, né? Esse nascimento ali, cercado ali por essas ameaças, ali a gente imagina a mulher do Apocalipse ali, quando a criança nasce, né? O perigo ao redor, enfim, um filme interessantíssimo para a gente dar uma meditada e dar uma pensada naquilo que está acontecendo com o mundo de hoje, naquilo que está acontecendo nas nossas casas e do medo que as pessoas têm hoje de ter filhos, de colocar filhos no mundo, de exercer a maternidade, exercer a sua paternidade, né? Fazer com que esse sacramento do matrimônio se cumpra na sua plenitude, que é justamente gerar filhos, dar continuidade à criação. Dito isso, preciso que a gente já comece a falar então dessa preocupação dessas pessoas que estão atrás de um novo jeito de educar os filhos, uma nova maneira de se trabalhar educação. Os termos são os mais diversos: homeschool, unschool, home education, ensino doméstico, ensino domiciliar, todos voltados para uma situação só. O desejo dos pais de ter o controle da educação dos seus filhos, o desejo dos pais de assumir este papel educacional, esse papel da formação dos seus filhos total e não mais parcial, né? Não mais parcial. A ideia é justamente essa, né? Eu tenho ouvido muito essa expressão, desescolarizar a mente. Eu tenho ouvido bastante nos pronunciamentos das pessoas que defendem o homeschool. Eu tenho uma simpatia grande por isso aqui, tenho estudado bastante justamente para entender aqui todos os prós e os contras, né? E essa desescolarização da mente é sim uma situação necessária, é sim um movimento necessário para que a gente entenda o homeschool, para que a gente entenda o que se pretende com isso aqui. Não se pretende levar a escola para casa, por isso que eu até discordo do tema homeschool, a escola em casa, né? A formação educacional em casa. Não é levar a escola para casa, não. É se trabalhar justamente essas crianças sem toda essa metodologia pré-estabelecida. Isso que está hoje posto aí, isso que está sendo entregue às crianças, não é isso que esses pais querem, não é isso que essas pessoas desejam e que estão pedindo isso hoje através de um projeto de lei lá no Congresso Nacional. O que aconteceu aqui é simples para entender. Nós sempre tivemos essa situação: socialização primária, socialização secundária. Socialização primária, que era a primeira socialização, ou seja, a nossa primeira comunidade. A gente nasce dentro de uma casa com 9 filhos, com 8 filhos, com 7, 6, 5, 2. A gente está lá dentro de um primeiro núcleo, tão combatido núcleo familiar, né? A gente nasce lá e são esses os membros, são essas as pessoas que a gente vê primeiro, que a gente conversa primeiro. E é ali que a gente aprende valores, é ali que a gente aprende costumes, os nossos hábitos, a nossa moral, as nossas crenças. Se definimos assim, sobretudo dessa forma, pais, mães, cuidam da socialização primária. E quando chega essa criança a uma determinada idade, esse pai e essa mãe contratam um serviço, seja do Estado, seja particular, é contratado alguém, um educador, um formador, para trabalhar, para iniciar essa socialização secundária, que vai se estender pela vida fora, vai se estender não só no campo educacional, mas nos seus relacionamentos. A porta para o mundo se tornou a escola. Então se abre a casa, se leva essa criança para uma escola, se coloca lá, para que essa pessoa contratada, esse sistema contratado, proporcione essa educação acadêmica ou essa instrução formal. É dessa forma que a gente está acostumado a ver a escola, é dessa forma que a gente aprendeu desde pequeno, né? Lugar de criança é lá. Como é que é mesmo? Lugar de criança é lá. A gente ouviu isso a vida inteira. São campanhas governamentais a alguns governos, né? Alguns governos. Você pega lá de Getúlio até agora, né? Porque a gente tem visto isso. Lugar de criança é na escola. E essa é a propaganda governamental. A última pátria educadora, era isso? Pátria educadora, né? Mas o lugar de criança é na escola, e foi sempre isso.
que a gente ouviu, foi sempre dessa forma que a gente foi ensinado. E a gente não está realmente preparado para isso aqui. A gente não está. Isso aqui é um grande choque. Toda vez que você fala de educação domiciliar, pais e mães tirando filhos da escola, todo mundo leva um grande choque. Avós maravilhosos, os avós estão desesperados, principalmente avós. Né? Já vou falar dos avós, viu? Porque quando o pai e a mãe resolvem tirar essa garotada da escola, choca a primeira família. Ela ficaram loucos. Desde, por exemplo, das décadas de 70, nós temos nos Estados Unidos o homeschool regulamentado, autorizado. E vocês já vão ver em inúmeros países onde isso acontece já há muito tempo. Aqui no Brasil nós tivemos educação em casa por muito tempo, mas muito tempo mesmo. Nós não tínhamos ferrovia, nós não tínhamos estradas. E aí era autorizado assim, que essa educação fosse feita em casa, principalmente de famílias mais abastadas, contratavam professores, a educação era feita em casa. Né? Choca um pouco quando você vê um projeto de lei pedindo que isso seja regulamentado. Tá? Vocês já vão entender que não é legalizado, né? Não está se fazendo nada ilegal, é regulamentação mesmo o que o pessoal da educação domiciliar está solicitando. O que acontece? Uma modalidade diferente de educação. A ideia é essa, que a gente proporcione a essas crianças uma modalidade diferente de educação. Obrigatória para todo mundo? Não, de forma alguma. Né? Que todo esse movimento, todos esses casais, todas essas famílias estão pedindo é que só se possibilite aqueles que querem, aqueles que podem, aqueles que têm disponibilidade para isso, que possam educar os seus filhos. Eu quero ter o direito de educar os meus filhos, é isso que está sendo pedido, portanto não é obrigatório, viu? E nesse modelo de educação, os principais direcionadores, não professores, né? Direcionadores, mediadores, facilitadores desse processo de aprendizado, responsáveis ali por essa aprendizagem, seja o pai, seja essa mãe. É isso que está sendo solicitado. Não que se acabe com a escola. Eu tenho ouvido alguns argumentos assim: não, querem acabar com a escola, querem acabar com os professores, para onde é que vão os professores? Inclusive, tem uma bandeira branca levantada, que eu estou acompanhando agora as discussões do Congresso, que com a chegada do projeto lá, se abriu uma série de seminários, uma série de reuniões, audiências públicas, então, muito debate, muita gente debatendo o assunto por lá, e sempre, o que está sendo dito é o seguinte: olha, continua a escola do jeito que está. Alguns pais querem o direito de poder cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, de cuidar dessa formação dentro das suas casas. Eles dividem, isso aqui está dividido em 3 partes. Primeiro, a educação integral. Todos os pais ensinam em casa alguma coisa, né? Mas existem pais que ensinam mais em casa do que outros. Vocês concordam com isso ou não? Tem pais e mães mais dedicados, tem pais e mães mais cuidadosos, né? Nesse ensino domiciliar aqui, os pais então ficam responsáveis por todos os aspectos da educação dos filhos. Socialização primária, socialização secundária. Eles cuidam de tudo, não contratam mais, não terceirizam mais esta educação dos filhos, essa formação dos filhos. Então, eles vão cuidar de valores, condutas, caráter, questões afetivas e também esta instrução formal. Como professores? Não. Como mediadores, como facilitadores para o acesso a este conhecimento. Certo? De que forma? É aqui que está o X da questão, eu acredito, né? Da forma como esses pais resolverem fazer isso, da forma como esses. Não há um modelo padrão para todas as casas, não se pretende isso. O que se pretende é que cada casa encontre o seu jeito de educar os seus filhos, o conteúdo que ele vai ouvir hoje, a maneira como ele vai obter esse conteúdo, a maneira como vai chegar àquela resposta necessária para aquela questão. A ideia é essa, que cada casa decida lá do seu jeito, da sua forma, com as suas habilidades, com as suas limitações, enfim, a maneira como isso vai ser feito. Os pais e mães como facilitadores desse processo é o que se chama de educação integral. Educação em todo o tempo. Educação em todo o tempo é o segundo ponto da bandeira da educação domiciliar. Então, é onde tudo pode ser oportunidade de aprendizado. A criança já não vai ter mais 4 horas e meia, por exemplo, como o meu filho tem, todas as manhãs, de uma educação formal na escola. Ele não chega na escola às 7h30 e vai sair meio-dia. Não.
manhã, tarde, noite, madrugada, na rua, na chuva, em qualquer lugar, né? Aonde ele estiver, ele vai estar junto com esse pai, com essa mãe, utilizando tudo o que acontece ao seu redor como um fator de aprendizado, como um instrumento de aprendizado. Então, tudo pode ser uma oportunidade para aprender, embora a gente chame aqui de domiciliar, né? Essa modalidade de educação, ela vai se estender para a rua, para a vizinhança, os grupos de serviço, as associações, onde essa família participa, tudo se torna então matéria, tudo se torna então aula, tudo se torna então uma ferramenta para a aquisição do conhecimento. E aí a gente tem então um aprendizado mais abrangente do que se teria dentro de uma sala de aula, né? Já que você teria ali essa dedicação desse pai, dessa mãe, desta avó. Treino para o aprendizado é a terceira bandeira. Então, o pai não é um professor, ele é um mediador de poesia, né? E entre o seu filho e o conhecimento. E ele leva então a pesquisar, a questionar, a buscar conhecimento, ensina a pensar de forma lógica, e leva aqui a esse filho ser autodidata, né? Busca essa autonomia do filho. Então, é o terceiro aspecto defendido pela educação domiciliar, que esse filho então se torne um autodidata, que ele aprenda a aprender, que ele aprenda a encontrar as suas respostas. Esse filho vai se tornando cada vez mais autônomo, né? Esse pai vai sendo mediador, esse pai vai sendo facilitador, mas essa criança vai ganhando ali a sua autonomia, a sua busca pelo conhecimento. São os três aspectos ali que estão presentes, né? Quando se fala de educação domiciliar. Se fala dos conteúdos, né? E, claro, esse conteúdo entregue lá pela escola não é aqui desprezado, a necessidade desse conteúdo, mas se coloca que as crianças e jovens, além da aquisição de saberes, precisam também de desenvolvimento do intelecto, de formação de habilidades, de equilíbrio emocional, de sociabilidade, de espiritualidade, e a defesa então é de que isso seria dar mais tranquilidade dentro de um lar, dentro de casa, com esse pai e com essa mãe se dedicando a essa criança, e não um professor que trabalha com 30, 40 crianças. Quantas crianças hoje numa sala de aula? Depende da escola, né? Depende ali realmente a situação do município, o estado em que está. A gente tem ali uma situação de um grande número de alunos, de repente, sob a responsabilidade de um só professor. Esses pais hoje que estão fazendo esse pedido já pedem e já estão realizando isso. Nós temos muitos pais realizando a educação domiciliar dentro das suas casas. Eles passam por esse processo ali de insegurança jurídica. Eles podem ser denunciados, né? Eles podem ser processados, inclusive, e não faltam denúncias. A gente está ouvindo aí vários casos de denúncias, né? O vizinho que denuncia lá a família que via as crianças o dia inteiro dentro da casa, via as crianças o dia inteiro lá, não veio para a escola e denuncia, chama lá ao conselho tutelar, chama todo mundo. Hoje foi retirado, hoje eu estava falando com o presidente da ANED, a Associação Nacional do Ensino Domiciliar, o Rick Dias, e o Rick falava para mim hoje à tarde, né, que ele estava lá numa correria porque estava entrando num projeto seria uma espécie de busca e apreensão, autorizando a entrada dentro das casas para verificar se isso está ocorrendo ou não. Então, uma situação desnecessária, né? O processo está em discussão, esses pais estão lá sim, trabalhando com esses filhos, lutando ali por essa educação domiciliar, e recebem esse medo hoje. Inclusive, a gente recebeu notícias da própria NED, né? De famílias que apagam as luzes da casa, fecham as cortinas, para que ninguém perceba que as crianças estão recebendo educação dentro de casa. Então, o clima é de medo lá, o clima de terror mesmo. Alguém que me contou de uma situação de pais que compram, inclusive, uniforme, compram mochila, e aí, mas não mandam para a escola, a pessoa desce do elevador, dá uma volta no quarteirão e volta para casa para receber o estudo, porque morrem de medo de serem denunciados, de serem processados, né? E isso é possível, apesar de que não se tem notícia hoje de que qualquer pai tenha sido condenado por abandono intelectual. Seria esse o grande terror, né? De que essas crianças estariam sendo abandonadas intelectualmente, quando na verdade está acontecendo o inverso, né? Elas estão realmente sendo
recebendo uma atenção muito mais do que especial por parte desses pais que estão realizando isso. Tá? Esses pais, então, a Nélia é muito responsável por isso, estou acompanhando o trabalho deles. Eles estão acompanhando esses casais que fazem esse trabalho de homeschooling e alerta para isso aqui, sempre está no acompanhamento, orientando e tentando dar então um acompanhamento bem tranquilo para que esses pais saibam, né, dos riscos que correm quando tomam essa decisão de educar os seus filhos em casa. Aqui são 3 pontos também que eu vi uma defesa muito forte, uma orientação muito forte a todos os pais que têm esse desejo. Os pais que vão optar pela educação domiciliar, que vão optar pelo homeschooling, eles têm que estar dispostos a investir tempo e recursos na formação intelectual dos seus filhos. Uma necessidade de que se tenha tempo. Então, isso aqui exige renúncia. Isso aqui vai exigir desse pai, dessa mãe, porque não dá só para tirar da escola e levar para casa. Afinal, quem é que vai cuidar? Quem é que vai dar essa educação, esse acompanhamento para essa criança, para esse jovem? Então, a orientação, o cuidado é esse, que esses pais estejam realmente dispostos a investir esse tempo aqui e recursos nessa formação intelectual. Isso aqui, gente, tem feito com que muitos pais abram mão de um período de trabalho ou um dos dois decidam ir para casa e cuidar só das crianças neste período escolar, nesse momento de formação. Então, a gente tem visto aqui muitos pais adaptando a economia da casa, muitos pais renunciando lá a ganhar um pouco mais e economizando, vivendo mais de uma forma mais modesta para poder possibilitar essa educação para os seus filhos em casa. Né? Porque com os dois trabalhando fora, claro, não traria mais dinheiro. Eles acabam se revezando ali, abrindo mão de meio período, abrindo mão lá de algumas promoções, inclusive, para poder realizar esse trabalho. Então, é interessante ver até esse sacrifício aqui, né? Sacrificando realmente a profissão e os recursos que entrariam para conseguir dar essa educação. Pais preocupados com a formação tem que ser, né? Para que abrace esse projeto, tem que ser pais preocupados realmente com a formação do caráter dos filhos, que supervisionam e selecionam quais valores essas crianças aqui vão agregar. Então não se trata aqui de famílias que estão todas ali desconjuntadas, desorientadas, desestruturadas, né? Não está se falando dessas pessoas, está se falando que realmente o homeschooling não é para todo mundo, né? A gente percebe que são casais realmente que estão dispostos a isso, já vinham no acompanhamento, já vinham trazendo uma preocupação com relação a essa formação e que vê, portanto, na educação domiciliar essa possibilidade. E pais que acreditam nessa formação integral para os seus filhos, né? Essa coisa de estar o dia todo voltado para isso, buscando esse conhecimento em todos os acontecimentos da vida, né? E que decidem, portanto, assumir a total responsabilidade por essa formação. Isso eu posso dizer que eu estou vendo lá na net, formação para esses pais antes deles tomarem a decisão. Um cuidado com esses pais antes deles tomarem a decisão. Inclusive, nesses casos aqui surge toda uma reorganização familiar. Eu vi, por exemplo, uma formação bem interessante com relação aos maridos, né? Se ficarem ausentes, primeiro, se um deles não concordarem com essa educação familiar, a orientação é para que não façam, para que não comecem. Somente quando os dois estiverem a harmonia, quando os dois realmente quiserem, estiverem de acordo com relação a essa educação, ela seja feita. Por quê? Porque senão vai ficar sobrecarregado, alguém vai ficar sobrecarregado, né? Essa tarefa aqui sobra a mãe, e aí o pai não vai abraçar essa causa, o pai não vai estar junto. Será que a mãe vai lá e dá o sacrifício, fica fora do trabalho, ou tempo integral, ou meio período, e sozinha vai ter que cuidar disso? Então, há toda uma formação, há todo um cuidado aqui de orientação a esses pais, para que haja esse equilíbrio, né? As coisas se ajustem dentro de uma casa, para que isso aqui seja possível de ser realizado. Ela é permitida, dizia para vocês, não é uma coisa estranha, não é uma coisa maluca, né? Já 64 países, 5 continentes, com variados regimes de governo, já adotam, já tem isso regulamentado lá nas suas legislações, já tem isso definido e esses pais conseguem lá tranquilamente realizar essa formação, essa educação dos filhos, né? A gente tem aqui alguns dados que eu queria passar para vocês.
5.000 estudantes entre 4 e 17 anos e 7.500 famílias. Este é um número aproximado que nós temos no Brasil hoje de crianças dentro da educação domiciliar. Então a gente tem lá 7.500 famílias, cerca de 5.000 estudantes. Esse número é aproximado, porque muitas famílias estão escondidas, não contam que estão lá educando seus filhos em casa, com medo de estar dentro daqueles processos, com medo de ser denunciados, né? Então, até um trabalho para que elas venham, para que elas participem, realmente se aproximem daqueles outros que já estão realizando, porque eles têm encontros de formação também interessantes, né? Então, essa é o número da ANED, e eles apontam ali um crescimento de 2.000%, né, desde o primeiro registro feito em 2011. Então, isso vem crescendo. O que a ANED tem pesquisado, o que a ANED tem visto, é que tem crescido o número de famílias que têm optado por essa modalidade, né, por esse jeito de cuidar dos seus filhos. Crescimento real da educação familiar, né? Então a gente tem lá em 2011 359 e em 2018 a gente já tem ali 7.500 famílias, né, desenvolvendo esse trabalho no Brasil. Um crescimento realmente bastante grande. Agora, com essa visibilidade toda, agora com um projeto, né, dentro do Congresso Nacional sendo debatido, sendo falado bastante, agora com uma possível regulamentação disso, isso deve crescer. Até porque a própria ANED tem algumas pesquisas, né? Ela acredita que deve chegar a 17.200 em 2020 famílias adeptas ao homeschooling, e eu tenho aqui um número bem interessante: 34%, numa pesquisa em 285 famílias brasileiras, em 2017 apontou 34% delas, pelo menos um dos pais tem curso superior, e 74% um dos pais frequentou uma universidade, uma faculdade. E um outro dado importante da NED é aqui de 2018, 1.200 famílias, 68% admitiram que poderão optar por um modelo parecido em pouco tempo, no futuro, ou se houver uma regulamentação, né? 41% aguardam e dão certeza de que adotariam esse sistema em casa, caso haja uma regulamentação, haja, portanto, o país dando sinal verde para que os pais façam isso, né, para que não fiquem na clandestinidade. Essa pesquisa é de 2018, do ano passado, portanto, achei isso aqui bem interessante. Mas esse quadro aqui me chamou mais a atenção, né? Aqui, vocês dêem uma olhadinha nisso aqui. Vai perguntar por que eles optaram por essa educação lá fora da escola, essa educação em casa. E os motivos que levaram esses pais a optar por esse tipo de ensino chamam bastante atenção. E acho que ajuda que todo mundo, contrários, aqueles que estão dentro do sistema de educação, aqueles que estão no governo, aqueles que têm lá sob sua responsabilidade educar, os motivos que levaram esses pais a darem esse grito e pedir por essa educação domiciliar. O primeiro ponto, 32%, oferecer uma educação personalizada. Esses pais têm dito isso. Os nossos filhos têm características próprias, têm um jeito de pensar, têm um ritmo diferente de todos os outros. Esse nosso filho aqui tem um jeito diferente de ver esse nosso filho aqui, precisaria de uma atenção mais personalizada. É isso que eles pedem, e por isso eles acreditam que dentro de casa ali o pai e a mamãe vai saber exatamente respeitar esse ritmo, vai ter exatamente a medida para que essa educação se concretize. O que está se falando aqui, e estou ouvindo muito a respeito disso, é uma educação que leve a criança a gostar de aprender. Agora, quando falam de educação personalizada, esse termo aparece bastante também. Não para que obtenha uma nota, não para que passe naquela determinada prova, não para que esteja se preparando para vestibular ou concurso público. Não, esses pais têm dito exatamente isso. Uma educação personalizada que desperte no meu filho o gosto pela leitura, o gosto pelo aprendizado, a alegria pelo saber, a alegria de encontrar alguma coisa desconhecida e dominar
essa habilidade, um gosto por isso, o desejo de se desenvolver intelectualmente. Isso aparece muito aqui nessa pesquisa, quando se fala dessa educação personalizada, né? É isso. E eles acreditam que isso fica muito complicado, que isso fica muito difícil dentro de uma sala de aula, onde um professor tem ali toda uma gama de diferentes ali, de pessoas diferentes, em ritmos diferentes, vindo de casas diferentes e que precisam, esse professor precisa atender a todos de uma forma igual. Eu até vi, não pesquisei, não sei a fundamentação, estou colocando aqui porque justamente eu vi numa formação a questão de que as crianças perguntariam menos depois dos 7, depois dos 8 anos, que teriam mais questões, mais perguntas antes dos 7, menos perguntas depois dos 7, 8 anos, que justamente seria ali a idade escolar propriamente dita, né? Por conta da dificuldade de obter uma resposta, por conta de, numa sala de aula, 40, 30 fazendo perguntas, perceber uma irritação do professor, uma dificuldade do professor de atender a todos eles. Ouvi isso, achei interessante, preciso que até se investigue isso, se justamente há ali depois dos 7, depois dos 8, se pergunta menos, né? Mas enfim, oferecer uma educação personalizada é o principal motivo, é o que aparece mais dentro dessa pesquisa. Princípios de fé da família, desejo de preservar essa fé, a preocupação com relação ao esvaziamento dessa fé lá dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente escolar. Logo depois, 23%, a má qualidade do ambiente escolar. Isso aí é reconhecido por todos, né? A grande dificuldade que se tem hoje de se oferecer uma educação de qualidade. Os índices aí educacionais do país, né? Realmente está complicado, está difícil, isso é reconhecido por todos. É um grande desafio da nação melhorar esse ambiente escolar para que essa educação seja melhor. Má qualidade do ensino, né? Aparece lá com 11%, portanto, percebem que os filhos não estão aprendendo, percebem que os filhos não estão obtendo o aprendizado, voltam, passam de ano, têm dificuldade para aprender, acreditam que a escola não está oferecendo aquilo que deveria oferecer, que esses conteúdos não estão sendo suficientes. E 9%, até acreditei que isso fosse mais, em função até da grande briga aqui com relação à doutrinação dentro das escolas, né? E aparece com 9% a preocupação com doutrinação ideológica. Em último lugar, ali, a doutrinação ideológica, a principal ali que a gente percebe, né? Essa educação personalizada, a principal preocupação desses pais. Esses pais, interessante também, é um estudo até mais aprofundado, a diferença desses pais, né? A maioria são cristãos, a maioria são de várias vertentes, não são, a gente percebe que são pais bem diferentes, famílias bem diferentes, em busca, né, de uma mesma coisa, que é cuidar dos seus filhos. Aqui as pesquisas, portanto, da NET, uma situação que a gente viu aqui com relação a essa modalidade foi o fato da certificação disso. Funciona. Estão aprendendo em casa. A gente tem poucos dados ainda por conta do pouco tempo que a gente tem uma realidade como essa no país. A gente tem mais dados de fora, e aí a gente precisa analisar todo o contexto desses países onde isso acontece já há algumas décadas, mas aqui não se tem notícia, é 100% a aprovação, a certificação desses alunos através do Enseja, né? E através também de supletivos, que é onde se busca uma certificação se essa criança está habilitada ou não para o ensino superior, se ela aprendeu ou não aquilo que ela deveria aprender. Então eles fazem essas provas, fazem esses testes e todos, 100% são aprovados. São os dados que se tem aqui, não se tem notícia de ninguém reprovado aqui nesses testes, nessas provas. Bem interessante. É o que se usa aí de muito na argumentação com relação a esse cuidado personalizado, a esse cuidado em casa, a essa busca ali autodidata, né? Essa coisa da
educação em tempo integral para se justificar justamente essa situação aqui da educação domiciliar. O desempenho, né? Em média, jovens e crianças dessa educação se classificam ali de 15 a 30 pontos percentuais a mais do que alunos de escolas públicas. Eles estão numa média maior, eles estão com uma média maior de pontos. Estão lá os testes, estão lá os dados, né, para que se investir. A gente percebe que é um universo ainda pequeno, né? A gente viu ali o número de famílias e o número de estudantes. É claro que isso precisa de um número ainda maior. A gente acredita que isso vai ser possível nos próximos anos, já que começa a se falar a respeito desse tema, mas o que se tem até agora é esses alunos 15 a 30 pontos acima daqueles que estão em escolas públicas, né? Que é um dado bem interessante. Tem uma pesquisa muito interessante com relação a Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, eu até tenho uma fonte aqui, deixa eu pegar para vocês, está logo depois aqui. O Brian Ray, ele que é o presidente dessa entidade, National Home Education Research Institute. Foi feita essa pesquisa mostrando, né, quem são essas crianças, quem são e o comportamento dessas crianças. Eles apresentam as seguintes características, tá? Eles são mais tolerantes, eles apresentam-se mais tolerantes com relação a tudo, politicamente, raça, crenças. As crianças educadas em casa se apresentam mais tolerantes que alunos de escolas públicas. Tá? Pesquisa dos Estados Unidos, menor índice de alcoolismo entre eles. Eles estão lá trabalhando nisso desde 1970, então eles têm dados mais concretos, mais estruturados para nos passar. Né? Se apresentam menos problemáticos, aquelas ocorrências lá, aqueles registros todos, eles se apresentam menos problemáticos. Se apresentam mais cívicos e envolvidos em trabalhos voluntários. Então é interessante isso aqui também, essa argumentação e essa pesquisa realizada lá pelo próprio. O que a gente vê hoje lá na escola pública ou lá na escola particular é que o pai não aparece nem para as reuniões, é que os pais não aparecem lá nem para pegar o boletim lá, nem para saber o que esse filho está acontecendo com ele. O homeschooling não está trabalhando esses pais não servem para homeschooling. Um pai que nem vai na escola buscar um boletim, um pai que não participa de uma reunião de pais e mestres lá, que não sabe o que está acontecendo na escola, esse cara não serve para homeschooling, esse cara não vai, se ele não está cuidando hoje, né, do mínimo, ele não vai fazer depois isso num tempo integral. Então há toda uma orientação com relação a isso aqui, que realmente não vai funcionar. Esse cara nem vai topar, esse cara não vai topar. É importante que a gente relembre sempre, né, o que se está se pedindo não é o fim da escola. O que está se pedindo não é uma obrigatoriedade que todo mundo leve as suas crianças para casa e eduque os seus filhos em casa. O que está se pedindo nesse projeto é para que aqueles que têm disponibilidade para isso, aqueles que têm vocação para isso, aqueles que têm o desejo de realmente ser pai, de realmente ser mãe, de realmente participar da vida dos filhos, se quiserem em tempo integral ter os seus filhos sob a sua tutela, sob o seu cuidado e também dar essa educação aqui intelectual, que isso seja feito. Agora, todo mundo deveria fazer isso, né? Todo mundo deveria estar lá, pelo menos preocupado com aquele meio período em que essa criança está em casa, né? A gente está vendo realmente um abandono, uma terceirização. Então, a gente sobrecarrega filhos com uma série de outras atividades para que a gente se livre dessa criança e alguém eduque, que alguém eduque. Então, é terceirização mesmo, né? Dura, crua. Isso a gente está vendo aí com muita facilidade. Não sei aonde vocês estão inseridos, não sei o que vocês têm vivido. Eu sou chefe de escoteiro, então é sábado à tarde, né? E o grande desejo é que os pais participassem mais, o grande desejo é que os pais estivessem lá, montando barraca junto, fazendo fogo junto, enfim, né? Comendo marshmallow do lado da fogueira, contando história. O grande desejo seria isso, que esse pai, que essa mãe estivesse ali também vivendo aquilo, também curtindo aquela paisagem, também tendo esse momento amarível com os seus filhos. A gente não consegue uma adesão, a gente não consegue. Eu devo ver, eu acredito que essa seja a grande frustração de bons professores que estão aí nas nossas escolas, que conhecem essas crianças profundamente, estão ali convivendo com elas diariamente, né? Tem ali
uma afinidade grande com essas crianças, uma preocupação grande, e percebe que fora da escola elas acabam não tendo isso, não tendo esse acompanhamento, esse professor acaba não tendo ali um retorno, né? Um complemento fora. O que nos traz uma preocupação, me traz uma preocupação hoje com relação ao preconceito aos pais educadores, a esses pais que querem essa educação domiciliar. A minha preocupação é justamente essa, porque não está havendo o abandono intelectual, está havendo, na verdade, um cuidado extremo, né? Uma busca extrema para que essa educação realmente aconteça. Eles não estão contentes com aquilo que está acontecendo dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, eles querem dar mais, eles não querem dar menos, porque tirar a criança da escola para não oferecer nada para ela, crime, né? Crime, isso é abandono intelectual. E nós temos muitas crianças hoje, muitos jovens no país, fora do ambiente escolar, e não recebem absolutamente nada. Se não me engano, mais de 2,5 milhões de crianças e jovens hoje estão fora do ambiente escolar, não vão para a escola e não são denunciados. Também não recebem nada em casa, não recebem formação nenhuma, né? O que a gente está vendo aqui são pais que estão abrindo mão de uma série de coisas que poderiam fazer e que resolveram, decidiram, vamos cuidar disso, vamos atender às necessidades desses nossos filhos, né? Isso é bastante interessante. Eu, conversando dentro do ambiente escolar, eu frequento muito o ambiente escolar, não só por conta do acompanhamento dos meus filhos, mas eu realizo formação dentro das escolas, e eu tenho conversado com muitos professores, e vejo muitos professores, mas muitos professores bem intencionados e muito preocupados com essa formação, com esse abandono dessas crianças, né? E quando a gente começa a perceber o mecanismo, isso que a senhora disse, me fez lembrar disso, né? Essa educação, essa socialização primária não é feita, isso não é feito em casa, ele não recebe isso em casa, e ele vai para a escola sem aprender valores, sem ter bons hábitos, sem ter o que a gente chama de a falta de educação, né? Ele vai para a escola e lá não tem respeito, né? Estou dizendo aqui que o professor brasileiro, dos mais agredidos do mundo, ele chega na escola e aí ele não respeita a colega, ele não respeita o professor, e ele não respeita as regras da escola, e aí esse professor está numa grande saia justa, porque ele tem que parar com o português, com a matemática, com a geografia, ele tem que parar aqui com o seu ensino, com o seu conteúdo que ele preparou para trabalhar essa socialização primária, o respeito pelo colega, o respeito pelo mais velho, o respeito pelas regras, o respeito com o material, o cuidado, o palavrão, tudo isso. Então, é uma situação injusta lá para os professores, né? Porque ele tem que fazer a secundária e a primária não está pronta. É como você construir um prédio a partir do segundo andar. Um negócio meio maluco, né? Vou construir um prédio a partir do segundo andar, porque não tem base nenhuma, não recebeu nada em casa. É um sofrimento de um professor hoje dentro de uma sala de aula, e eles têm se queixado, eles têm apresentado essa. E quando chamam os pais, aparece um avô, aparece uma avó, né? Os pais não se sabem onde andam, enfim, ou aparece a mãe, ou não aparecem justamente, e aí surge a grande dificuldade de cuidar dessas crianças. Duas situações. Essa questão de elite. Não é esse o perfil dos pais, até porque não se trata de contratar um corpo de professores e levar para casa. Não é isso que eles estão fazendo e não é isso que eles estão pedindo. Eles não estão contratando professores particulares para dar aula em casa. Ele não está só privando o filho deste ambiente escolar, certo? Ele vai ser o mediador, ele vai ser o facilitador. Então, o que a gente está vendo ali, a grande maioria dessas famílias que estão optando pela educação domiciliar, são famílias, não são famílias abastadas, não se trata de uma elite. Estão se reajustando financeiramente, economicamente em casa, estão indo morar numa casa mais modesta, estão reduzindo ali despesas para possibilitar que um deles tenha ali um tempo integral ou pelo menos parcial dentro dessa casa, que possa estar ali com esse filho, acompanhando esse filho, ocupando esse papel então de mediador, né? Então é interessante a gente imaginar isso aqui. Mas temos alguns casos, inclusive. Acompanhei um caso de uma família muito rica contratou professores para todas as matérias, e esses professores vão até a casa, ele recebe essa educação em casa. Não é essa a realidade aqui da educação domiciliar, não é isso o homeschooling, não é isso que a gente está vendo, não. A maioria das famílias
são realmente famílias que não têm esse poder aquisitivo para contratar professores particulares. Eles estão ali trabalhando com esses filhos, com livros, com biblioteca pública, com internet. Eles estão trabalhando ali todo esse conteúdo dentro de casa, sem esses recursos ali. Quando a gente pensa em dinheiro, também tem a questão da escola particular, né? Quem está com o seu filho na escola particular, na verdade não seria um gasto, seria uma economia, né? Aí já não teria mais aquela mensalidade, faz esse trabalho dentro de casa. Eu vi muitos pais também, que um dos motivos foi esse: não aguentavam mais pagar uma mensalidade de uma escola particular, tem muito medo da escola pública, estava com o filho na escola particular, decidiu então manter isso em casa e abriu mão lá desse expediente e acabou compensando aqui financeiramente aquilo que ia ser gasto para a escola particular. Então é o tempo dedicado para esses filhos. Com relação à socialização, a bolha, né? Estão sendo atacados, sim, estão sendo criticados, sim, e um dos principais argumentos é esse. Mas e a socialização dessa criança, né? E essa criança não estará em convívio com o diferente, ele não estará dentro do ambiente escolar, onde ele tem uma grande diversidade, né, de situações. Isso também cai por terra quando a gente perde essa ideia de que essa família vive enclausurada, de que essa família vive dentro de uma caverna, de que essa família não tem relações sociais, né? Essa criança, essa família convive com diferentes grupos. Ela vai para uma aula de inglês, ela vai para uma natação, ela está na rua, ela está numa igreja, ela está numa associação, ela está convivendo com a comunidade, onde está esse diferente, onde está, inclusive aqui nos números aparece essa questão da tolerância. Não se trata de criar crianças que vão ser intolerantes ao diferente porque não convivem com esse diferente. Recebem sim uma formação em casa, as crenças do seu pai, as crenças da sua família, os valores da sua casa, mas ao mesmo tempo estão em contato com uma sociedade. Eles não estão isolados do mundo, né? Não se trata de uma bolha, essa figura que você utilizou. É o que a gente está vendo, que é uma grande preocupação mesmo, né? De que somente o ambiente escolar propiciaria essa socialização, né? E a gente realmente tem essa imagem de que lá na escola, só na escola ele conviveria com esse diferente, quando na verdade ele pode conviver com esse diferente em todos os lugares. Nós convivemos com isso em todos os lugares, né? Não sei se era isso. É interessante se pensar em tudo isso. Interessante até se nós temos em Cascavel várias famílias que estão trabalhando essa modalidade. Até achei que alguns estariam aqui, né? Conversei com vários hoje e não sei se eu tenho disposição, mas é interessante até conversar com essas crianças, conversar com esses casais, e a gente acaba desmistificando um pouco, né? A gente acaba entrando um pouquinho no mundo, entrando um pouquinho nas preocupações e vendo os resultados daquilo que está sendo aplicado em casa, realmente se transformando ali num argumento positivo para a defesa disso aqui, né? Esses dados aqui dos Estados Unidos, você tem uma ideia de uma grande pesquisa onde aponta ali, né, esse cidadão ali, com um trabalho voluntário, com menos problemático, enfim, mostrando que essa proximidade, né, e talvez até seja uma resposta para esse distanciamento que a gente vive hoje, né, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. A gente tem vivido isso, a gente tem experimentado isso, está faltando o afeto. Eu estou vindo agora de uma jornada de 3 dias trabalhando numa comunidade onde os índices de depressão entre adolescentes, jovens, crianças, é uma preocupação da comunidade toda. Está lá se discutindo o que foi que houve, aonde foi que aconteceu essa falha, o que houve que essas crianças ficaram doentes. Na história da humanidade, crianças com depressão, a gente não viu. Crianças depressivas, né? O que é que houve? O que aconteceu? O que é que está faltando? E a gente vai para a literatura e a gente descobre lá que Harvard, Pensilvânia, que grandes universidades do mundo pesquisando estão apontando uma resposta que a gente já tinha, né? Amor, cuidado,
abraço, beijo, afeto, cosquinha, lutinha na sala. Esse distanciamento da família pode ser uma grande resposta para isso. Não estou aqui para dar uma resposta fechada, né? Não estou aqui para dar uma conclusão fechada. Estudando tudo isso, estão verificando tudo isso, mas não está muito longe de um entendimento de que está faltando mais proximidade, de que esse virtual acabou dando uma falsa sensação de que estamos acompanhados, de que tenho alguém por mim, né? De que tenho amigos, porque tenho seguidores, porque tenho curtidas, e no momento ali de dificuldade, acaba não encontrando esse apoio, acaba não encontrando essa segurança. Eu no final de semana fiz uma experiência, eu entrei numa página onde você tem a possibilidade de entrar em vários grupos de WhatsApp, e eu não sabia que isso era possível. Você pede permissão e eles vão te aceitando ou não dentro desses determinados grupos. E tinha um grupo Motivação. O nome do grupo é sugestivo, Motivação. E tinha um garoto chamado Fernando. E como é um grupo com muitas pessoas, muitas mensagens, eu falei, já vou saindo daqui, né? Muita coisa. Estava saindo do grupo, porque estava lá só para curioso. Esse Fernando clicou e disse: alguém aí já teve vontade de se matar por se sentir sozinho? E eu estava me preparando justamente para essa jornada ali, para falar com aqueles jovens e adolescentes, né? E quando eu pensei em responder, quando eu pensei em tentar ajudar, surgiram inúmeras mensagens logo abaixo. Faz agora, filma, faz agora e mostra pra gente. Duvido que você faça, duvido que você tenha coragem, se mata aí, que não sei o quê. E já começaram a ter um link aqui onde você tem técnicas para fazer isso e não sei o quê. Desesperador o grupo Motivação. Desesperador, a motivação é a outra, né? E eu comecei a olhar para aquilo e comecei a ficar arrepiado. Eu cliquei no menino e falei, deixa eu chamar aqui para o privado, porque no meio dessa confusão não vai dar para conversar, né? E comecei com 17 anos de idade, tinha rompido lá um relacionamento amoroso há algum tempo, estava lá sofrendo uma dor de cotovelo daquelas, pai e mãe não quis me dizer onde estava, ele não sabia, eu tentei falar com o pai e com a mãe, mas conversei um pouco com ele e tal, como sou amigo agora de WhatsApp do garoto, né? Estou lá todos os dias mandando alguma coisa, conversando com alguma coisa, mas que ambiente é esse? Que ambiente hostil é esse? Que ambiente onde alguém levanta o dedo e fala, sei lá, bateu uma vontade aqui, não, faz já, quero ver se você faz mesmo, né? Faz aí, manda um filme para mim aqui. É absurdo, é uma sociedade muito doente, a gente está vivendo uma sociedade doente. E eu acredito que esse aqui, talvez seja o grande grito dessas famílias, né? Deixa eu cuidar, vem aqui para mais perto de mim, por favor. Na sociedade política, ideológica, são dois lados, azul para cá, amarelo para lá, vermelho para cá, a gente está vendo isso, e a criança está no centro dessa situação quando a gente fala de educação. Como se pai e mãe estivessem brigando e as crianças ali assistindo, preocupadas, né? E o meu futuro, como é que vai ser agora? A gente está vendo mais ou menos isso acontecer quando se trata de escola. Afinal, está havendo doutrinação, não está havendo doutrinação? O que está havendo? O que está acontecendo nessa escola? Meu filho está sendo sexualizado dentro de uma sala de aula, e esse material didático lá, e alguns flagrantes lá que se teve de material, de filmagens, de cenas em sala de aula. Existem professores destemperados, existem autores de livros lá didáticos que perderam a noção, né, da importância de uma família, ou do respeito por isso, pela crença, pelos valores de uma casa, ocorreram? Claro que ocorreram. Agora, toda essa discussão está acontecendo diante dos nossos filhos, diante desses jovens, diante dessas crianças. E quando isso acontece, gera também uma insegurança, gera lá um grande medo. Afinal, o que é que está acontecendo? Vou ter escola, não vou ter escola, vou ter casa, não vou ter casa, vou ter uma educação, não vou ter uma educação. A gente está numa grande discussão com relação à escola sem partido, né? Concordo com uma série de situações ali dentro da escola sem partido. Eu acho que a gente precisa cuidar disso, a gente precisa observar isso com mais atenção. Minha preocupação, e olho sempre com o foco lá de casa, olho sempre nos meus, né? Estou olhando Francisco com 11, estou olhando Maria Clara com 7. Teriam capacidade de ser fiscais da lei? Teriam capacidade de fiscalizar um professor de sala de aula, né? Teria lá a minha filha de 7 anos a capacidade de levantar o dedinho e falar, não, professor, né? Está ali no artigo tal. Então, bem. Complicado isso, bastante difícil isso, você imaginar, de colocar a criança nessa frente de batalha, né? Estamos numa grande batalha, não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, estou dizendo que é uma grande batalha, isso é visto.
Agora, as crianças à frente, as crianças ali, né, sendo expostas a tudo isso, é uma grande preocupação. E aí pressão de todo lado, né? E a gente tem aí esses índices absurdos aí de não querer ir para a escola, ou de estar lá se mutilando, ou de estar lá vivendo situações que não precisaria estar exposta, né? E em casa também há essa exposição. Em casa há essa exposição. Não houve aqui um questionamento sobre isso, mas a escola faz parte, e ela é uma parte importante, de uma rede de proteção à criança, certo? Uma rede de proteção à criança, é essencial a escola nesse ponto, nessa rede de proteção à criança. E algumas argumentações com relação à educação domiciliar é justamente se essas crianças não ficariam mais fragilizadas, se não teria menos a escola, né? Menos um fiscal, menos alguém ali, uma instituição importante para verificar se essa criança está tendo problemas ou não, né? Justamente esse pensado dessa forma, quando a gente pensa no geral, como se todo mundo fosse educar os seus filhos em casa. O homeschooling justamente não vai ser aceito por alguém que está lá com esse tipo de desamor, né? Com esse tipo de maldade, com esse tipo de doença, com esse tipo de pensamento. Justamente essa modalidade de ensino aqui acaba não engloba isso, né? E a gente percebe que justamente essas famílias desestruturadas ou famílias que estão lá com esse tipo de problema justamente não optam por uma educação domiciliar, né? Então é interessante se pensar em tudo isso, mas eu acredito que seja interessante, muito interessante, a gente pensar na criança, né? Tem se falado muito ali ao direito dos pais, ao direito do Estado. É sempre importante a gente pensar nessa criança, o que é melhor para essa criança. E talvez o grande embate se dê no seguinte: quem é que sabe o que é melhor para essa criança? Quando é que o Estado se capacitou para saber o que é melhor para o meu filho e para a minha filha? Houve alguns questionamentos com relação ao conteúdo das escolas, numa forma de combo, né? É o que é o que se tem, é o que se oferece. E talvez esses pais não tivessem ali uma participação com esse conteúdo, pudessem participar da escola, ou fossem convidados para participar da escola, de uma reunião ou outra, ou de arrumar um jardim, ou de participar de uma festa, mas não com relação a esse conteúdo. Sofri isso, posso testemunhar isso, né? Eu acompanho os meus filhos muito de perto, acompanho a formação dos meus filhos muito de perto, e sempre que percebo alguma coisa irregular na escola, eu bato lá na porta da coordenadora, bato lá na porta da professora primeiro, me manda para a coordenadora quando o negócio é grave, e várias vezes essa coordenadora já me mandou lá para o diretor, vai falar com o diretor, né? A situação é de não ter acesso ao conteúdo, de não saber, de não ter liberdade para ver o que é que meu filho vai aprender na semana que vem, de não poder saber qual é o conteúdo que vai ser aplicado a ele. Triste isso, não? Triste isso. Tive algumas reuniões com relação ao ensino religioso nas escolas, na escola onde nós estamos, e não consegui ser ouvido. A maior ação que fizeram na minha escola foi buscar em Curitiba uma comissão para me convencer de que eu estava errado com relação aos meus posicionamentos, né? Quando eu questiono com relação ao fim do Dia das Mães, ao fim dos Dias dos Pais, eu não consigo uma resposta convincente. Ainda não conseguiram me convencer o porquê que acabou o Dia do Pai e o Dia da Mãe. Porque a notícia da criação do Dia da Família foi uma grande alegria. Trabalho com família há 25 anos e de repente a minha escola resolve criar o Dia da Família, né? Mas criou o Dia da Família em detrimento do Dia do Pai e do Dia da Mãe. Mas por que isso? Porque tem criança que tem 2 pais, porque tem criança que tem 2 mães, porque tem criança que só tem um pai, porque tem criança que só tem uma mãe. E aí eu não consigo entender por que a gente vai nivelar por baixo. Eu não sei por que a gente vai ter que nivelar. Como se assim, cheguei a usar esse termo numa das reuniões, é como se num país de banguelas a gente fosse proibido de sorrir. É como se fico privado dos meus direitos, por conta de essa ou daquela situação. É difícil, duro, e aí você
começa a pensar, e aí você começa a pensar, teria uma alternativa para a educação dos meus filhos, né? O quanto a balança sempre lá, sendo medida, o quanto que isso está sendo bom, o quanto que eu consigo equilibrar isso tudo aqui. Eu tive um problema bastante sério com a educação, o ensino religioso do Francisco. O Francisco estava lá recebendo uma grande carga de ensino religioso, né? E o ensino religioso é questionável ali, a maneira como aquilo é colocado, a maneira como aquilo é apresentado para uma criança que ainda nem foi para a catequese, uma criança que ele não tinha idade para a catequese. Então, o que acontecia na escola, eu tentava equilibrar dentro da minha casa. O que acontecia dentro da escola, eu tentava equilibrar da minha casa. Por quê? Porque na escola era oferecido um cardápio de religiões, e de uma forma encantadora, de uma forma toda ilustrada. Só não falavam de catolicismo, só não foi falado de catolicismo. É estranho isso, não? Não se falava de catolicismo. E ainda uma transversalidade, né? Os assuntos passavam lá pelo português, passavam lá pela história, passavam lá pela geografia, a religião transitava por lá, e ali o ensino religioso não estava me agradando. Então eu fui em busca de ajuda, fui lá conversar, tentar amenizar isso, tentar fazer com que eu pelo menos tivesse a liberdade de que a lei fosse cumprida, porque a lei do país diz que ninguém é obrigado ao ensino religioso, né? De que você não precisa participar dessas aulas. Na minha escola é obrigado, na minha escola é obrigatório. Está no contrato, não tem jeito, porque você comprou o pacote todo, então o ensino religioso está dentro. Porque a minha ideia era justamente, na hora do ensino religioso, retirar meu filho da sala de aula. Queria justamente retirar de lá. Não quero que ele seja exposto a isso tudo, que não está ainda pronto para digerir isso tudo, né? E acabei, inclusive, buscando ajuda lá na minha igreja. Escuta, tem como antecipar a catequese do meu filho, né? Porque eu estou precisando de uma ajuda, então pelo menos fica 2 a 1, porque aquilo que a gente está apresentando em casa está acontecendo o contrário na escola. E a minha grande preocupação, a minha visão com relação a professor, é de um parceiro, é de alguém que está lá para me ajudar a educar meus filhos. E falar mal de um professor para o meu filho, dizer, não, o teu professor está mentindo, o teu professor se equivocou aqui, eu destruo a autoridade do professor, né? Eu arrebento com o professor dentro da minha casa, quando eu tento ali equilibrar as coisas. Então a minha ideia era justamente essa, de fazer assim, amigavelmente, para que se amenizasse na escola, para que eu não precisasse intervir de uma forma tão contundente, né? Não foi possível, a gente precisou contestar tudo aquilo que estava sendo apresentado ali, distorções de história, distorções de religião, enfim, uma série de situações ali que não era nem maldade do professor. Acabei descobrindo isso nessa conversa no tete-a-tete, né? A formação, o conteúdo que vem pronto, esse combo que eu digo, né? Esse combo vem pronto, o professor acaba aplicando aquilo ali, e a gente percebe que não há uma maldade nesse professor, não há uma intenção justamente de prejudicar. O diretor da minha escola disse, escuta, venha cá conversar com os nossos professores, então, que já queriam uma palestra lá na escola, porque eles não conseguem ver isso, eles não conseguem enxergar isso aqui dentro, esses anzóis aqui dentro, dessas iscas dentro dos livros didáticos, né? E eu disse para ele, eu falei, não, a formação dos professores é com vocês, eu preciso cuidar dos meus filhos. Houve um questionamento com relação à educação domiciliar, sobre por que nós não gastamos essa energia toda melhorando a escola. Por que nós não gastamos essa energia toda para melhorar o ensino no país desta forma convencional, dessa forma que aí está. E o que eu estou percebendo, o que eu estou vendo, a maioria dos pais que acabaram optando pela educação domiciliar tiveram experiências semelhantes à minha. Você é útil até determinado momento, o conteúdo, a sala de aula, chega um determinado momento, você não pode nem chegar na sala, né? Você não pode nem ir até a sala, você não pode nem saber onde o seu filho está estudando, você deixa justamente na porta, né? Uma série de iniciais você até vai até a sala de aula, depois já não vai mais. Enfim, essa dificuldade de acesso, essa dificuldade de receber as explicações por conta desses conteúdos que a gente não acaba, a maioria desses pais que estão aqui no ensino domiciliar estão descontentes justamente com isso, né? Essa grande divergência entre aquilo que se dá em casa e aquilo que tem se apresentado dentro das escolas. E eu não quero nem entrar no tema doutrinação, eu acredito que seja um assunto pontual,
acho que aqui já foi debatido muitas vezes. Acredito que teremos aulas aí à frente falando a respeito de doutrinação. É um assunto que merece sim ser debatido, é um assunto que merece sim ser conversado, né? Não se pode admitir isso, não se pode admitir que um pai e uma mãe seja diminuído dentro de uma sala de aula. Da mesma forma que eu não quero diminuir o professor lá na minha casa, né? Eu gostaria muito que a instituição família, aquele núcleo familiar, não fosse diminuído dentro de uma sala de aula, né? E principalmente que se tivesse alguma diferença fosse conversado com os pais e não utilizar as crianças. Eu acho que concluir o ensino médio no seja aprovado em medicina pela Universidade Federal de Roraima, através do Enem, em primeiro lugar em sua cota, pelo vestibular, em primeiro lugar geral, sucesso acadêmico do estudante no Palula, aprovado também em medicina na Universidade Estadual de Roraima. Ele afirma que o homeschool ensinou para ele ali a ter mais responsabilidade, estudar melhor, se relacionar mais com a família e com seus amigos. Essa aqui é a Mari Godoy. Esse aqui é um caso bacana, porque ela reclamava que ela tinha justamente, simplesmente caótico, né? O meu português, era a reclamação dela. Essa menina foi para casa e o que aconteceu lá com a Mayra? Ela escreveu O Misterioso Caminho da Vida, uma trilogia. Ela escreveu um livro e foi aceito lá pela editora multinacional, a Chiado. Está publicado esse livro dessa menina que tinha problemas com a língua portuguesa. Tem o Guilherme aqui do Paraná, 17 anos. O que acontece com o Guilherme? Caligrafia ruim, péssimo desempenho em literatura, não gostava de ler, foi para casa, foi lá para o homeschool. Tinha 9 anos na época, mudou tudo, né? Diz que melhorou a escrita, desenvolveu gosto pela leitura, e isso levou ele para gostar de economia, ciência, e ele se apaixonou por economia. O que aconteceu com o Guilherme? Com 16 anos, ele foi contratado como estagiário dentro de uma empresa. E essa empresa, que trabalha aí com o mercado financeiro, acabou pedindo para os pais para que ele fosse emancipado, porque eles querem contratar ele em tempo integral e não podem, porque esse menino é menor, né? Por conta da importância dele para a empresa. Esse menino aqui é um fenômeno lá dentro do setor dele, e a empresa então pediu isso para os pais, que claro, aceitaram, né? A Juliana, no papo está na França, viu, gente? Ela trabalha dentro da Google, em Paris. Trabalhou um tempo aqui no país, dentro da Microsoft. Em Paris ela trabalha dentro da Google. Ela também é fruto lá do homeschooling. Esse garoto aqui, o Vitor Lugo, de São Paulo, ele está lá cursando, está dentro de uma casa, foi aprovado em Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Administração Pública, está cursando isso hoje. A Lorena é lá no Distrito Federal, tem 20 anos, né? Deixou a escola aos 12 anos, foi a primeira estudante de homeschooling do Brasil a ganhar na justiça o direito de entrar numa faculdade. Ana Dias é filha do Rick Dias, do Ricardo Dias, que é o presidente da NET, o presidente da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, mora em Cascavel, optou em morar em Cascavel. Então ele veio para cá, gostaria muito que ele estivesse aqui hoje. Conversei com o Rick a semana toda. O Rick está em Brasília, o projeto está lá, está sendo discutido, várias comissões, várias reuniões, e o Rick já fala com a gente aqui, porque eu pedi que ele gravasse um vídeo para nos mandar uma mensagem do que está acontecendo agora, nesse momento, do que aconteceu hoje lá dentro do Congresso Nacional. Essa filha dele aqui foi a primeira estudante homeschooling do Brasil a ganhar na justiça. O direito é entrar na faculdade, ela entrou com 16 anos. Essa menina entrou com 16 anos na faculdade e foi aprovada pelo Enem, em duas universidades de Brasília. Na segunda semana de aula, ela foi eleita líder da sala. Ela teve que ser emancipada aqui para entrar nesse curso superior. O Rick não queria que ela cursasse a faculdade, achava que ela não tinha uma autoridade para ter dentro de uma universidade. Essa menina foi eleita lá líder da sala. Uma coisa interessante a respeito da Lorena é que ela é fluente em várias línguas ali, no inglês, no espanhol. Inclusive ela é aluna, ela é professora, né, no CCA. E ela aprendeu inglês e espanhol vendo filmes e séries do Netflix sem legenda. Só que ela aprendeu duas línguas em casa e é professora lá no CCA. O Eduardo, lá de São Paulo, o Eduardo diz que o homeschooling incentivou ela a explorar e desenvolver ali as características naturais, a coisa do autodidata que se fala tanto, né? Conseguiu se formar em Direito, está iniciando uma pós-graduação em Direito Empresarial. Ele acredita
permitindo aquele processo muito mais natural e intuitivo, tornou o aprendizado dele divertido, interessante, rápido e eficiente. Fala muito disso, de gosto pelo aprendizado, né? Gosto por querer estudar, por ter vontade de estudar. Tem um rapaz, não vou lembrar o nome dele agora, que é ex-Canção Nova, está falando contigo. Ele está com o pequeno dele de 7 anos, né? Ele disse que ele tem que brigar com o menino agora, cata um livro, né? Ele fala, seu pai, vai tomar café, moleque, vai. O moleque está lá com 7 anos, acabou de ler as Crônicas de Nárnia. Então, com 4 anos estava alfabetizado, que está dentro de casa, trabalhando lá o homeschooling. A Jennifer do Espírito Santo, né? Ela, somente aos 18 anos, após muito sucesso nas provas, ela teve lá um problema, ela chegou a ser aprovada no Enem, com notas acima da média ainda aos 15 anos, né? Aos 18, após um novo sucesso nas provas, ela conseguiu então esse certificado de conclusão, ela não tinha idade para isso, e ela foi aprovada no concurso público aos 19, aos 22, está no cargo de chefia. Atualmente está no último período do curso superior, fala sempre que o sucesso dela está por conta lá da educação domiciliar. Essa é a Amanda, lá de Minas Gerais. Minas Gerais, um grande número de famílias de Minas Gerais, maior parte de São Paulo, segundo maior estado com homeschoolers, eles são chamados homeschoolers, está em Minas Gerais. Ela fala de maturidade, ela fala de desenvolvimento, completou a sua graduação em licenciatura em letras. Essa aqui é a Rebeca, aqui do Paraná também, está com 20 anos e estuda fotografia, está concluindo lá o seu curso de francês. Enfim, a Rebeca também, aluna lá do homeschooling. Quando a gente olha para a história, eu achei isso aqui muito, muito interessante. Separei aqui algumas figurinhas, né? Thomas Edison, homeschooler, estudou em casa. Esse cara foi considerado inato na escola. Chamaram o pai, normalmente disseram, esse moleque é lento para aprendizado, esse cara não funciona aqui. Acabou indo para a escola, para casa, né? E foi educado pela mãe. O Flick Mills aqui é o autor das Crônicas de Nárnia, né? Também é homeschooling. No esporte, lá na Luz e a Serena Williams, né? do tênis, que ganharam o Grand Slam, também homeschooling. O Will Smith e a família toda, né? A filha, o filho, são frutos do homeschooling, que optaram pelo homeschooling também. Nos Estados Unidos isso aqui está liberado, não tiveram problema nenhum e apoiam essa situação, fizeram isso com os filhos. A Woodcover também, educada em casa, na juventude, atriz, né? Os Jonas Brothers, a banda lá dos 3 meninos lá, sucesso, né? Cristãos conservadores que por conta disso optaram pelo homeschooling, foram para casa estudar e Granel, telefone, né? Homeschooler. A Pierre ela é a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, homeschooler. O 28º presidente dos Estados Unidos, né, Woodrow Wilson, homeschooling. O Abraham Lincoln, homeschooling. Aqui tem uma coisa engraçada, né? Ele era muito devagar na escola lá. O que ele estudou, o que ele participou de escola, o que ele experimentou de escola, não dá um ano, né, segundo lá os diários na segunda história. Ele aprendeu através de livros, jornais, que emprestou, né? E esse cara aqui é o Albert Einstein, é só ele, só esse cara. Então, infeliz na escola, mentalmente lento e insociável, esse era o diagnóstico. Ele escreveu, né? Ele tem uns relatos ao filho de que ele tinha um espírito de descoberta, um pensamento criativo, e aí ficava perdido lá dentro daquela aprendizagem, daquela forma como ela era apresentada, né? E a enciclopédia afirma que o Einstein tinha 15 anos quando deixou a escola, com notas precárias, história, geografia e línguas, apesar de desinteressado nos assuntos, né? Ele tinha uma capacidade inata de compreender conceitos matemáticos complicados, e ele se instalou no seu próprio programa de autoeducação aos 10 anos, em que seus estudos reais foram feitos em casa. O Einstein também é fruto ali do homeschooling, né? Grandes inventores, grandes cabeças, a história, né? Trazendo ali essas pessoas e mostrando. É interessante ver isso aqui, porque a gente vê que não é de hoje, né? Essa educação em casa, essa busca ali por esse autodidatismo, né? Essa busca ali
pelo conhecimento. Problemas familiares também, né? A gente falava de escola, talvez uma das respostas esteja aqui. Eu peguei alguns dados do Unesco e o Conselho Nacional de Educação, que são dados oficiais aqui, falando a respeito de sérios problemas com a alfabetização da idade certa das crianças no Brasil. As crianças e jovens não aprendem o que é esperado. Evasão escolar no ensino médio é grave e não há um projeto estruturado para a formação ali de uma carreira docente. 14,3% das escolas não possuem energia elétrica, esgoto, água, banheiro dentro do prédio. 55,2% não possui biblioteca ou sala de leitura. Brasil. 70% dos alunos de pedagogia obtiveram notas no Exame Nacional do Ensino Médio nem abaixo da média nacional. Isso aqui, dado de 2015. Auditoria concluída. O Tribunal de Contas da União, está esse dado aqui, é todo o Tribunal de Contas da União, finalzinho de 2017. Trabalharam nos municípios, 17 estados, e descobriram que 45% dos gestores públicos, dos secretários de educação, dos prefeitos, eles não sabiam ao certo quantas crianças de 0 a 5 anos estavam fora da escola no município. Não tem dados, não tem informações. A gente está falando de 2017, né? Está tudo informatizado aí. Apenas 45% das crianças estão alfabetizadas na idade certa. Somente 7% dos adolescentes que concluem o ensino médio adquirem conhecimentos adequados em matemática e conseguem resolver problemas de porcentagem, por exemplo. 7%. 7%. Então tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente saber e até para ir se inteirando ali e poder se posicionar, né, no momento adequado. Já isso aqui vai estar em votação. Combinado? Muito bacana estar com vocês aqui. Obrigado mesmo, de novo, né, por essa humildade de vocês. Vocês estão aí, crânios, craques em tudo aí, e tem essa humildade de vir aqui, de me ajudar, né? Um tema aqui ainda desconhecido, tão espinhoso ainda, e que a gente precisa descascar esses abacaxis aqui para poder entender, né, o que é o futuro dessa educação, o futuro da família, esse cuidado que a gente precisa. Combinado? Fico à disposição, viu lá, se vocês precisarem. Muito obrigado. Agradecemos, Federico. É sempre bom e sempre prazeroso tê-lo conosco, ainda mais um assunto tão delicado como esse. Vou pedir para que o Diácono Marcelo venha aqui, possa fazer o encerramento. Depois que o Diácono fizer o encerramento, vamos bater uma foto junto com o Edelino. Eu estou com um projeto, por exemplo, em Cascavel, sobre o homeschooling, para ser apresentado. Só que, da maneira como o Rick coloca, inclusive pela NED, eu organizei o primeiro seminário, juntamente com a Nivel aqui, de educação domiciliar, primeiro seminário paranaense. Só que da maneira como legislador, eu preciso dizer assim, que mesmo apresentando o projeto, a gente sabe que não é da competência exclusiva do legislador municipal. Nós vamos incorrer sobre questões de constitucionalidade. Então, a não ser que seja para promover a causa. Tá? Então, é bastante complicado. Por isso que se faz necessário aqueles que defendem essa bandeira que apoiem a nível nacional, lá no Congresso Nacional. E daí sim, vem de cima para baixo. Eu preciso lhe dizer que o grande problema que está sendo encontrado da maneira como o governo federal encaminhou ao Congresso esse projeto do homeschooling, está se encontrando um conflito naquilo que as famílias não concordam, é a questão da BNCC, porque todos os parâmetros para avaliação das nossas crianças, das crianças que estarão sendo formadas pelo homeschooling, estão de acordo com a BNCC. Aí conflitos como esse que a professora colocou, nós vamos encontrar. Então, está se tentando costurar algo diferente para que encontremos um caminho certo. Nem ninguém é dono da verdade, né? Que possamos todos juntos colaborar.